com a sua vida? Você vive uma vida plena, uma vida de satisfação, de realização? Se a sua vida acabasse hoje, se o Senhor lhe colhesse no dia de hoje, você se apresentaria diante dele e diria assim: Senhor, eu vivi uma vida onde eu fiz a tua vontade, eu vivi uma vida que eu estive pleno e satisfeito. Será que você é essa pessoa satisfeita? Porque nos dias atuais as pessoas vivem uma busca desenfreada por respostas, as pessoas vivem uma busca desenfreada por satisfação, por realização, e respostas virou meio que uma obsessão. Quanto mais você faz perguntas, mais você quer respostas, e você não consegue processar isso, e as pessoas estão vivendo uma vida desesperada, buscando entender e dar sentido para a vida, e na maioria das vezes também buscando entender e viver o seu propósito, e não conseguem alinhar a sua vida, não conseguem alinhar o seu propósito com os planos de Deus, e vivem uma vida onde não vê sentido, uma vida onde não há satisfação, uma vida onde chega no final do dia a gente se entristece e diz: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Muitas vezes nós estamos alinhados com o plano de Deus, nós estamos posicionados e vivendo também o que Ele quer para nós, mas passamos por tantas pressões, por tantos ataques, por tantas dúvidas e questionamentos, que a gente também precisa ser relembrado do chamado de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos reacender essa chama e dizer: eu estou no caminho certo, eu estou fazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que Ele tem feito, o que Ele fez, e eu creio nas promessas que estão por vir sobre a minha vida. Mas isso você precisa entender de forma tranquila, porque estou diante de uma plenária de homens, e nós somos chamados a trazer uma tranquilidade para essa sociedade, nós somos chamados a trazer equilíbrio, porque lá fora está tudo muito caótico, muito sem equilíbrio, muita ansiedade, muita aceleração e uma busca desesperada, as pessoas vivendo em meio a desespero, e nós somos chamados a trazer isso para o eixo, trazer equilíbrio, trazer paz para a vida de outras pessoas, e principalmente trazer paz para dentro das nossas casas. Vocês são chamados a serem sacerdotes, a se posicionarem como sacerdotes do Senhor dentro da casa de vocês, e a paz que excede todo o entendimento começa a ser gerada em vocês e derramada sobre a família de vocês. Então vamos refletir um pouco sobre essa parte da história de Davi, sobre o chamado de Davi, sobre o que ele viveu, e ver se o Senhor fala aí conosco, e se isso tem a ver com a nossa vida, a nossa trajetória. Eu posso compartilhar um pouco da minha trajetória, eu creio que tem a ver com isso, mais para frente eu vou falar. Eu gostaria de começar dizendo que o chamado de Deus é baseado no propósito que Ele tem para nós, e não nas aparências humanas. O meu chamado, o seu chamado vai muito além do que você tem, do que você já é, ou da sua aparência. O chamado de Deus para as nossas vidas é baseado no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nós somos julgados muitas vezes pela nossa aparência ou pelo que nós temos. Hoje vivemos uma sociedade que é muito mais do ter e do mostrar em redes sociais que tem, principalmente, né? A gente vive um tempo que as pessoas se expõem desesperadamente em redes sociais, querendo mostrar que tem, querendo mostrar que vivem, querendo mostrar que são felizes, mas muito mais do que a aparência, o Senhor nos chama a olhar para dentro de nós, olhar para o nosso interior e viver aquilo que Ele tem preparado para nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio profeta do Senhor chegou na casa ali, e quando ele olhou para os filhos de Jessé, ele olha, e o primeiro que ele olha, que é Eliabe, ele olha para a aparência de Eliabe e ele diz: esse é o rei, é o mais bonito, é o mais forte, é o maior. A gente precisa de um rei que tenha uma imponência, que mostre o poder, que mostre essa autoridade. Esse é o rei. Mas o verso 7 do texto que lemos diz assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor
vê o coração. Não importa a sua aparência, não importa o que você tem, importa o seu coração. Importa aquilo que está no seu coração. Oh, glória ao Nos dias atuais, isso é um lembrete, é uma verdade, mas é um lembrete para a gente de que nosso valor não está na forma com que o mundo nos vê, mas está na forma que Deus olha para nós. Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso interior, sabe quem nós somos. Na maioria das vezes, quando a gente nem sabe ainda quem verdadeiramente somos. O Senhor olha para a gente e diz assim: eu sei quem você é. Você ainda não está pronto, mas eu sei a sua essência e eu sei onde você vai chegar. Não importa se você não está se encaixando nos padrões desse mundo, não importa se você está sendo a pessoa estranha em meio ao seu grupo de convívio. O que importa é o que Deus tem colocado dentro de você e o direcionamento que Ele tem dado para a sua vida. E eu estou dizendo isso e eu queria que você pensasse um pouco nesse sentido e descansasse na certeza de que Deus te vê por quem você é de verdade. Deus não é semelhante às pessoas que você convive, que olham para você e lhe julgam pela sua aparência, ou pelo que você tem, ou pelo que você deixa de ter. Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades e não conseguimos estar nos lugares que gostaríamos de estar. Muitas vezes a gente não tem nem coragem de falar sobre isso, de que eu não posso porque eu não tenho grana para estar, eu não posso porque eu não consigo, eu não posso porque eu não tenho força, eu não posso porque eu estou quebrado emocionalmente. Eu queria que você parasse de se comparar com as pessoas que você vê, principalmente nas redes sociais. Rede social é um lugar de mentira. Rede social é um lugar de mentira. Mais de 90% das publicações nas redes sociais são mentiras. São pessoas que dão um sorriso para uma foto e no momento seguinte muitas vezes estão chorando. Pare de se comparar com os padrões desse mundo e busque alinhar o seu coração com o propósito de Deus para a sua vida. Pode não fazer sentido nenhum no começo, mas um momento você vai parar, você vai olhar para a sua trajetória e vai fazer total sentido. Pode não fazer sentido nenhum agora, hoje, talvez não faça sentido nenhum para você, mas Deus não está lhe julgando por quem você é hoje. Ele está lhe julgando e olhando para você, olhando para o seu coração, para aquilo que Ele tem preparado para você e o que você vai ser na presença dEle, no nome poderoso de Jesus. Amém. Oh, glória ao Senhor. Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom. E às vezes a gente está buscando entender esse chamado de Deus, a gente faz um cursilho, ou começa a frequentar uma comunidade, ou vem por qualquer outro evento, ou porque alguém próximo chamou, ou muitas vezes não é nem porque ninguém chamou, é porque a gente olha para um conhecido nosso, a gente olha para alguém que a gente conhece e diz: rapaz, fulano era um mala sem alça, e fulano está diferente. Estou entendendo o que é que está acontecendo com esse fulano, não estou entendendo o que é que está acontecendo com esse meu irmão, não. Aí você vai conversar e ele começa a falar de Jesus, aí você diz assim: isso não é possível não. Aí o cara vai dizer assim: rapaz, é possível, aconteceu comigo, vamos lá. Aí você vem assim, despretensiosamente, porque recebeu o convite de alguém que você gosta, e você chega e você vê que a pessoa está diferente, e você começa a ficar por ali, começa a congregar, começa a viver aquilo ali, e você começa a dizer: isso aqui está agradando o meu coração e está bom. Mas aí começa a vir algo que é essa pergunta, né? Qual é o teu chamado? Deus te chamou para quê? Tu sois chamado para pregar a palavra, tu sois chamado para louvar. Qual é o teu chamado, meu irmão? E a gente fica: Senhor, o que é meu chamado? Qual é o meu chamado? Senhor, será que o céu vai se abrir? O Senhor vai falar comigo como falou com Jesus? Será que vai ter uma noite de oração, uma oração poderosa, e alguém vai dizer assim: olha, o teu chamado é esse? E eu queria lhe dizer que o chamado de Deus, na maioria das vezes, vem em meio à sua rotina de vida. Na maioria das vezes o Senhor lhe chama e mostra a você qual o seu chamado em meio ao seu cotidiano. Pare de buscar desesperadamente essa resposta, de focar só nisso, de ficar parado em viver isso, de ficar ali: Senhor, eu quero saber o que é. Não!
Vá vivendo o seu cotidiano, buscando a presença, e Ele vai se revelar a você. Davi estava cuidando das ovelhas em meio ao seu cotidiano, em meio à sua rotina diária de atividades, e em meio a isso, o Senhor o chamou e o ungiu como rei. Em meio a um tempo que a gente está vivendo, que as pessoas estão sempre insatisfeitas com suas rotinas. Em meio a um tempo que cada vez mais pessoas relatam que não conseguem estabelecer rotinas, viver com rotina. Em meio a isso, em meio ao tempo que as pessoas acham que precisam de grandes mudanças, é um monte de gente dentro da igreja achando que para viver o seu chamado tem que atravessar o oceano, quando muitas vezes só precisa atravessar a rua, ou muitas vezes nem precisa atravessar a rua, só precisa olhar para dentro de casa, para quem está do lado. Em meio a um tempo como esse, Deus nos ensina que Ele nos chama aonde a gente já está. Em meio ao lugar que você já está, o Senhor já está lhe chamando para viver aquilo que Ele tem preparado para você. Pode ser em meio a um trabalho que você acha que é algo comum, em meio às suas responsabilidades e suas atividades cotidianas, em meio a pequenas tarefas diárias, ou em meio a uma atividade de lazer, ou uma atividade física, em meio à sua vida ordinária, o Senhor lhe chama a viver o extraordinário. Em meio à sua rotina diária, o Senhor lhe chama a ter uma caminhada junto com Ele. Porque Deus nos valoriza e valoriza a nossa fidelidade. A nossa fidelidade em meio às rotinas e ao nosso cotidiano. Porque a partir de coisas pequenas que a gente já está fazendo, Ele olha para nós e nos chama a viver coisas maiores. Talvez você esteja olhando para a sua vida, para o seu cotidiano e dizer assim: eu não vejo sentido nenhum no que eu estou fazendo. E às vezes a gente quer propor ou quer buscar uma mudança abrupta. Você pode até projetar uma mudança para a sua vida, mas, como eu acabei de dizer, projete. Não viva mais como um adolescente que está vivendo algo hoje e amanhã que é algo extremamente oposto. Você precisa se sentir completo, realizado no que você já faz hoje. Você precisa confiar que através do que você já faz hoje, Deus vai revelar a você algo maior. Através da sua fidelidade nas pequenas coisas que você já faz, Deus vai liberar coisas maiores sobre a sua vida. Em meio ao seu cotidiano, em meio ao lugar que o Senhor lhe coloca para trabalhar, para exercer o seu lado profissional, o Senhor lhe chama a ser um exemplo e a refletir a face dele nessas pessoas que convivem com você em meio ao seu cotidiano. Será que a gente tem feito isso? Ou será que a gente acha que o nosso chamado se restringe a quando estamos num seminário, quando estamos na paróquia, quando estamos na catedral, dentro da igreja, nos eventos da igreja? Como tem sido esse entendimento do que Deus nos chama a viver? Como tem sido isso na sua vida? Será que você é um crente 007 que quase ninguém sabe que você é crente? Que quando alguém diz assim, encontra com você num evento da igreja e diz assim: rapaz, tu tá na igreja, eu nem sabia, rapaz, tu nunca dissesse nada, nunca te vi com nada disso. Comece a falar de Jesus, a refletir a face dele em meio às suas atividades cotidianas, em meio ao seu ordinário, em meio à sua família, porque às vezes a gente começa na caminhada, a nossa casa já está diante do Senhor, mas tem pessoas, parentes, que a gente considera próximos e outros que não são nem tão próximos assim. Será que você já está refletindo a face do Senhor para essas pessoas? O chamado de Deus é baseado no seu propósito, não na nossa aparência. O chamado de Deus, a maioria das vezes, vem em meio ao nosso cotidiano, em meio à nossa rotina, e a unção que o Senhor libera sobre as nossas vidas, ela precede, ela vem antes da manifestação desse chamado. Olhe para a história de Davi. Davi foi ungido e o profeta disse: esse aqui é o rei de Israel. Se alguém chegasse para você e dissesse: você vai ser o líder dessa comunidade. Hoje, se alguém orasse, um profeta do Senhor orasse e dissesse assim: o Senhor
manda te dizer que você vai ser um líder de uma igreja que vai impactar toda essa cidade. Vamos sair do cotidiano da igreja. Se uma pessoa viesse orar por você e dissesse assim: você vai ser o próximo prefeito dessa cidade, como ficaria o seu coração no momento seguinte? Será que você inflaria o peito e dissesse: agora sim, viu? Agora as coisas vão mudar. Agora vocês vão ver como é que funciona. Mas o que foi que Davi fez? Davi foi ungido e depois ele voltou para o campo para cuidar das ovelhas. Davi não foi ungido e foi direto para o trono, não. Ele foi ungido e voltou para o campo, para aquilo que ele já estava vivendo. A gente está numa fase do imediatismo, a gente vive uma fase que as pessoas acham e querem que as promessas de Deus se cumpram no agora, se cumpram instantaneamente, mas a história de Davi, ela vai nos mostrar e ela nos lembra que há um tempo de preparação entre o chamado e a plena realização e concretização desse chamado. Há um tempo de preparação. O Senhor não vai lhe dar algo que você não está pronto para receber. Quem de nós daria um carro super potente a um filho que ainda não é habilitado e não sabe dirigir direito? Quem de nós colocaria a nossa família dentro de um avião e diria para alguém pilotar que nunca fez um curso para isso? O Senhor também não faz isso com a gente. Ele não nos dá algo que a gente não está preparado para viver naquele momento. Mas a gente vive nesse tempo de imediatismo. Se você manda uma mensagem para alguém e a pessoa não responde, você já fica chateado. A pessoa está online, eu mandei a mensagem e a pessoa não respondeu, eu vou dar um toque, né? Eu vou ligar só para a pessoa ver que eu estou querendo falar com ela, né? Aí você liga ali para a pessoa, aí a pessoa, aí na sequência a maioria das vezes assim, responde. E esse imediatismo tem gerado algo que é, as pessoas acham que Deus também está assim no WhatsApp, de estar respondendo o que a gente pede ou o que a gente pergunta o tempo todo, de imediato, e não é assim que funciona. Esse imediatismo tem feito mal às pessoas. Quantas vezes não atendo muitos jovens que são os que estão sofrendo muito com esse imediatismo, e muitos deles assim, porque mês passado, num culto que a gente teve aqui, uma irmã ou um irmão orou por mim e disse que eu vou ser um ministro de louvor, mas eu não sei tocar. Pastor, o que é que eu faço? Vá fazer um curso para aprender a tocar, meu amigo, se prepare. Às vezes a palavra está liberada sobre a sua vida, mas você está ali esperando: Senhor, estou esperando aí o Sedex, estou esperando o Shopee, vim com a caixinha pronta, estou esperando o Mercado Livre, a plataforma que eu mais uso, Senhor, você vai mandar aí tudo pronto, né? Vai chegar pronto aqui na minha porta, né? Mas não é assim. A gente também precisa viver um tempo de preparação e a gente precisa se posicionar para viver aquilo que o Senhor quer para nós. O Senhor libera algo sobre a sua vida, diz: você é chamado a viver isso. Algumas pessoas olham para você e dizem assim: você tem esse dom, você tem esse chamado, é isso que o Senhor quer fazer através de você. Aí você faz: oxi, eu não, se for isso, Deus vai fazer, né? Aí você vai para o sentido contrário, ou muitas vezes nem vai para o sentido contrário, ou fica ali todo dia reclamando: Senhor, aquela pessoa disse que ia acontecer isso na minha vida, Senhor, será que aquela palavra não veio de ti? Aí vai dizer para outra pessoa: aquela pessoa ali orou, mas aconteceu não, orou, mas não vi nada, orou, mas ali foi na carne, ali não foi de Deus não, isso ali não fez sentido nenhum não. Davi era um jovem muito novo, e ele teve um tempo de preparação até se tornar o rei. Davi viveu coisas incríveis diante do Senhor, mas teve um tempo de preparação, um tempo em que o Senhor vai nos moldando, um tempo que o Senhor vai nos fortalecendo, e Ele vai nos preparando para viver aquilo que Ele tem para nós. Você tem tido paciência nesse processo? É difícil ter paciência, né? É difícil, a gente quer as coisas para agora. A gente quer as coisas assim, Eu convivo com minha esposa é uma menina
extremamente ansiosa. E Deus vai me ensinando a cuidar de algumas pessoas ansiosas através da vida dela. Porque se eu disser para ela assim: amor, tem um negócio para te contar. Ela não tá entendendo, não? Às vezes aconteceu alguma coisa no trabalho, eu disse: amor, aconteceu um negócio aqui, daqui a pouco eu te conto. Basta ela ver essa mensagem, ela já começa a ligar. Aí eu digo: amor, eu tô ocupado, eu tô fazendo outras coisas aqui, daqui a pouco eu te conto. Ela: mas como é que tu manda uma mensagem dessa? Como é que tu manda uma mensagem dessa? Faz isso não, escreve pelo menos sobre o que é, para eu me tranquilizar. É bom, é ruim? Como é que é isso? Será que muitas vezes a gente não está fazendo o mesmo com Deus? Será que muitas vezes a pessoa diz assim: rapaz, tu és uma bênção, Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida, e você já fica ali: Senhor, cadê? Senhor, não aconteceu nada ainda, Senhor. Senhor, eu não consigo largar isso aqui, Senhor. Como é que eu vou ser uma bênção fazendo isso? Senhor, isso aqui eu sou fraco, eu sou falho, eu caio nessa área aqui, Senhor. Como é que eu vou ser uma bênção? Como é que eu vou ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas? Mas tem um tempo de preparação. Use esse tempo, irmão, para que você possa crescer em maturidade, ter mais fé no Senhor, tenha um tempo para você confiar nele. Entenda que esse tempo ele está lhe preparando. Ok, passou o tempo, você está pronto, vamos, já sabe, já sei, já entendi, é isso mesmo, as coisas estão começando a acontecer, é nessa onda que eu vou surfar, é aqui mesmo que eu vou, esse é o caminho, e agora vai ser tudo lindo, os planos de Deus vão se cumprir, vai ser tudo maravilhoso. O chamado de Deus enfrenta resistência, dificuldades, grandes lutas, mas o chamado de Deus traz grandes recompensas. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que... Não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo, assim, você já falou isso para alguém assim: rapaz, depois que Deus usou aquele irmão e aquele irmão falou que Deus ia me levar para fazer isso ou para viver isso, rapaz, depois daquilo ali foi só luta. Ou depois que você chegou na comunidade, você fez um cursilho, fez um outro evento, chegou na igreja, aí você para, olha para trás assim: rapaz, estava tudo tão bem, foi só eu começar a ir para a igreja, é só bronca na minha vida. Olhe para a história de Davi. Depois que Davi foi ungido, depois que o profeta disse: esse aqui é o rei de Israel, foi o que aconteceu com Davi. Foi só luta, foi pau, meu amigo, foi Saul querendo matar, foi gente querendo dizer coisas que ele não estava fazendo, foi perseguição, foi não ter onde encostar a cabeça para dormir, foi ter que estar fugindo de um lugar para o outro, foi pessoas dizendo que ele não deveria ser o rei. Se o seu chamado for parecido com o chamado de Davi, você está pronto para isso? Se você entender que todo aquele que é chamado por Deus para viver algo junto com Ele vai passar por dificuldades na vida, você entendendo isso, você está preparado para isso mesmo? Porque a realidade é essa, que quando a gente diz sim para o que Deus quer fazer, a gente vai passar por crítica, a gente vai passar por perseguição, vão ser desafios que a gente vai querer desistir todos os dias, mas quando você persevera, quando você permanece firme, convicto naquilo que o Senhor está fazendo, ou no que Ele está gerando, a recompensa vem. Não é recompensa material, mas é uma recompensa que traz uma força, um renovo dentro de você, que você nem consegue descrever para outras pessoas. A pessoa vai dizer assim: rapaz, por que tu tá assim? A pessoa, eu não sei nem te explicar isso, meu irmão, mas Deus tem feito tantas coisas boas. Eu tenho vivido um tempo de tanta satisfação e regozijo na presença de Deus que eu não sei nem te explicar. Olhe para Davi. Davi, ele confiou em Deus em meio a todas as perseguições,
ele permaneceu ali e foi através das experiências que ele foi vivendo em meio às dificuldades que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Foi através das lutas, das batalhas, das perseguições que ele se tornou o rei que ele foi chamado para ser. Você está preparado para enfrentar a resistência, as dificuldades, ao responder a esse chamado de Deus? Você precisa entender que esses desafios vão fazer parte desse processo de formação do seu caráter, de quem você é, vão fazer parte desse processo de fortalecimento da sua fé. Eu sempre digo para os jovens lá na catedral que o chamado é semelhante a um jogo de videogame. Você está ali jogando e você perde na primeira vez, aí você volta e continua jogando, e aí você termina o primeiro estágio, você se sente vencedor, aí vamos para o próximo estágio. Você não ficou bom no primeiro? Vamos para o segundo? Vão vir mais lutas, vão vir outras dificuldades, mas o prêmio no final, a recompensa sempre é maior. E a recompensa do Senhor sempre vem para aqueles que perseveram e confiam e permanecem posicionados. Irmãos, o chamado de Deus é um processo que começa na escolha dele, essa escolha soberana de Deus. Ele nos escolhe, ele se manifesta na nossa fidelidade diária, mas também ele passa por um tempo de espera, um tempo de preparação, vai enfrentar a resistência, mas essa resistência e essas dificuldades vão nos moldar, vão nos fortalecer. Mas semelhante a Davi, nós somos chamados diariamente a confiar em Deus, não olhar para a aparência humana, mas confiar em Deus, confiar na sua visão, confiar nos seus propósitos, nos seus desígnios para as nossas vidas, e que a gente possa verdadeiramente responder a esse chamado dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A gente possa perseverar, possa permanecer em obediência, sabendo que Deus está guiando a gente para algo maior e melhor. Amém? Se eu disser para você que é fácil, não é, mas vale a pena. Isso eu posso dizer para você que vale a pena. Talvez você esteja olhando para mim assim e dizer: pastor, pastor, né? Pastor já está tudo light, já está tudo tranquilo, pastor já está de boa aí, não tem essa luta toda não. Converse, se faça amigo verdadeiro do seu pastor, para que ele possa compartilhar com você as dificuldades da caminhada. Eu comecei dizendo que o chamado não tem a ver com a aparência, não foi? Quando eu cheguei na igreja, Edson era seminarista e a gente criou essa intimidade, essa afinidade. Verdadeiramente ele é um irmão que Deus me deu, e eu olhava para ele e dizia assim: nossa, velho, esse cara vai ser pastor, meu irmão vai ser pastor, velho, muito bom. E um dia ele olhou para mim e disse assim: Giba, tu não acha que tu tem um chamado pastoral, não? Eu disse: eu? Isso me chama então, né? É muito engraçado ele, velho. É muito engraçado, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum isso não. Não tem como, não tem como. Não tem como. As pessoas que convivem comigo hoje na catedral dizem assim: pastor, pode estar caindo raio, pode estar caindo meteoro, chuva de fogo, o senhor está sempre tranquilo. Isso é porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque lá atrás eu tinha uma moto, tinha uma Bros, baixinho, uma moto alta, né? Amostrado, né? Muito. Nessa moto tinha um adesivo, que era como as pessoas me chamavam naquela época. Sabe como era que estava escrito no adesivo? O Peste. Naquela época ali, se alguém dissesse assim: tu vai ser pastor, eu dizia assim: meu irmão, não faz sentido, não tem nem como. Eu tenho raiva de crente, mas você pastor, não faz sentido não.
tempo foi passando. Não foi fácil dizer sim ao chamado. Não foi não. Quando o Edson disse assim, Giba, por que tu não entra no seminário? Eu disse, eu? Tu é doido, meu irmão? Não quero não. Minha esposa dizia assim, eu não quero ser mulher de pastor não inventa esse negócio de seminário não, que isso é muito dor de cabeça, muita perrengue, não quero isso pra mim não, de jeito nenhum. Aí eu disse, eu já sei. Começou o pessoal a dar pressão, né, para fazer o seminário, vamos, tu tem chamado. Eu, meu irmão, eu não vejo isso não. Aí, mas o que importa é o que tu vê não, o que importa é o que Deus está vendo. Está bom, vamos lá. Vou entrar no seminário. Eu pagava uma cadeira por semestre. Sabe o que é isso? O seminário é segunda a sexta, eu ia um dia na semana. Em 2 anos, eu fiz menos do que o pessoal fez em 6 meses. Em 2 anos. Quando terminaram-se esses 2 anos, eu já estava cuidando de algumas pessoas. E algumas coisas já estavam fazendo mais sentido para mim. Edson dizia assim para mim, Giba, eu acho que tu tem jeito para dar aula. Eu disse, eu dar aula? Irmão, não, meu negócio é outra coisa. Meu negócio é dar tapa. Eu fui praticante de arte marcial durante muito tempo da minha vida. Eu sou faixa preta de karatê, 2º dan, fui campeão brasileiro. Também. Primeiro dan. Primeiro? Olha aí. Vou pro 2º no final do ano. Oh. 2º dan, fui campeão brasileiro, já competi, já fiz um monte de coisa, dei um bocado de tapa também por aí afora. No campeonato, fora de campeonato e tal. E aí Edson disse, Giba, eu acho que tu tem um chamado para dar aula. Eu disse, tu é doido, não faz sentido nenhum não. Se tu quiser eu te ajudo aqui. Ele estava na escolinha, 3 turnos, a gente chegava na escolinha, na catedral, de 8 da manhã, a gente saía quando terminava o culto da noite. Às vezes comia por ali, às vezes não comia, às vezes comia um biscoito, era assim. Aí teve um dia que ele montou uma turma com uns adolescentes que ficavam soltos lá pelo culto. Até 11 anos eles ficavam na escolinha, depois de 11 anos eles tinham que ir para o culto, não tinha mais atividade para os adolescentes. Aí ele teve uma ideia, disse, vou montar uma turma para os adolescentes, tu vai me ajudar. Para ajudar eu topo, estou aqui. Carrega uma água, abre uma porta, fecha uma porta, tudo certo. Aí ele, mala, porque é mala mesmo. Até hoje eu estou fazendo essa estratégia. Eu estou com 3 caras lá na igreja que eu disse assim, pague só uma cadeira. Só uma, não tem pressa não. Até hoje eu estou assim. Tem 3 caras lá que vão ser pastor nessa brincadeira aí. Aí, nesse dia, montamos a turma, animamos eles todos. Aí montou a turma. No dia eu disse assim, miserável. Porque a gente entrou na sala, botou os meninos, ele disse, gente, a gente vai ter uma aula massa hoje, não sei o que e tal. Aí ele disse, eita, Giba, eu tenho que ir ali na escolinha. E saiu. E me deixou lá. É típico dele, né? Já, né? Esse lançar para aqueles adolescentes me fez ter vontade de ler a Bíblia. Eu tive que aprender a orar por eles e pela vida deles. Eu tive que aprender a pastorear. Eu tive que aprender a ser pai, cuidar deles. Deus é tão bom que passaram-se vários anos, mas eu também tive o privilégio de casar um deles. Eu que nem acreditava no que Deus ia fazer através da minha vida, eu tive o privilégio de casar um, e esse que eu casei, ele disse, você é muito mais do que meu pastor, você é meu pai. A gente não sabe e nem consegue imaginar ou descrever o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Se alguém me dissesse que isso era possível, o peste virar o pastor, eu não acreditaria que isso era possível com qualquer pessoa, muito menos comigo. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você está vivendo, as lutas que você está enfrentando. Eu sei que Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Não olhe para o final do caminho. Respeite cada etapa do processo. E Deus vai fazer algo extraordinário através de você. Que Deus abençoe a sua vida.
Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom demais.